Senhor Jesus, quero deixar uma palavra de Deus para a tua vida nesta noite, neste momento. Mateus capítulo 14, versículo 27, que diz desta maneira: Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Amados, Jesus ordena aos discípulos que eles entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. Os discípulos entram no barco, começa a navegar rumo a outra margem. E a Bíblia diz que quando este barco, esta navegação, está no meio do lago, no meio do mar, um grande vento contrário à direção dos discípulos vem diante desta navegação, vem diante deste barco, de maneira que os discípulos ficam assombrados, porque grande é a tempestade. O vento também é contrário. Quantas vezes nós estamos indo em uma direção e vem tantos ventos contrários sobre nossas vidas? Quantos ventos contrários vêm contra a nossa vida para abalar a nossa fé? Mas a Bíblia diz que Jesus, ele vem caminhando por cima dessa tempestade. E a Bíblia diz que os discípulos, quando percebem, assustam, de maneira que pensam que o próprio Senhor Jesus é um fantasma. A Bíblia diz que Pedro, tomando a palavra, diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. Então o Senhor diz: vem. A Bíblia diz que Pedro começa a caminhar sobre as águas. Pedro começa a caminhar sobre as águas, olhando para Jesus em meio à tempestade. E aqui eu aprendo uma lição, que em meio à tempestade, se nós olharmos para Jesus, nós caminharemos com Ele também sobre as tempestades da vida. Mas a Bíblia diz que quando Pedro olha para o lado e começa a ver, sentir as tempestades que o assolam, é neste momento que dá-nos a entender que Pedro perde do foco. Quando Pedro perde o foco, ele começa a ficar com medo. Meu irmão, a mensagem de Deus para a tua vida nesta noite é que você não perca o foco em meio a essa grande tempestade. Aonde está o teu foco, meu irmão? A mídia tem focado o foco dela de maneira que tem deixado muito assustado, muitos com medo. Assim como Pedro teve medo e começou a afundar, estamos vivendo um tempo, um momento em que muitos estão afundando porque estão com medo. Mas Pedro, quando percebeu que estava afundando, ele clamou o nome de Jesus. Meu irmão, quem sabe você não está percebendo que está afundando. Quem sabe você não está percebendo que o medo tem tirado a fé da sua vida.
Se você consegue perceber isso na tua vida, entenda que é momento de você clamar o nome de Jesus para não afundar. E a Bíblia diz que quando Pedro clama, o Senhor Jesus o pega ele pela mão e o levanta em meio à tempestade. É tempo de clamar ao nome de Jesus. É tempo de olharmos para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É tempo de clamar o sangue de Jesus sobre nossas vidas. Não deixe que a tempestade da vida faça com que você perca o foco. Pedro clamou o sangue de Jesus e Jesus o levantou. Fica com esta palavra para o teu coração. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele caminha sobre as tempestades. Nós também podemos caminhar pelo sangue de Jesus, se assim for a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor preferir, logo mais estaremos com Ele na glória. Mas que seja feita a vontade do Senhor Jesus sobre a nossa vida. Meu irmão, fica na paz. Receba esta palavra para o teu coração e tenha convicção que Jesus caminha sobre as tempestades da vida. Não perca o foco, tenha fé. Fica com essa palavra para o teu coração. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.